Mais uma vez, bom dia a todos. Eu queria começar parabenizando a fala do vereador Jackson. O vereador Jackson trouxe aqui um tema importante, que eu acho que tem que ser pauta dessa casa no próximo semestre, que é essa questão do transporte. Acho que a eleição deixou claro que tem alguns temas aqui que não tem mais condição de passar despercebido por nós, no sentido de ficar sem resolução, que é a questão da segurança pública, a questão da saúde, a questão da educação e a questão do transporte. Acho que nós precisamos agora esquecer um pouco esse espírito de batalha que foi travado por conta das demandas eleitorais, senhor vereador Elinaldo. Acho que nós precisamos agora nos debruçar para a gente começar a dar resposta em relação a essas coisas. Acho que precisa ser respeitado o resultado eleitoral, onde há vitoriosos e derrotados, e onde o senhor saiu derrotado, mais uma vez, diga-se de passagem, mas isso não quer dizer que não precisamos dar ouvido que as pessoas colocaram na urna. E aí eu repito, essa questão da segurança pública, a questão da saúde, educação e transporte público precisa ser feita. Me preocupa quando o vereador Elinaldo chega aqui e faz esses comentários, porque o senhor chega aqui primeiro dizendo que defende a unidade, depois o senhor agride Luiz Amaya, agride Bira Coroa e me agrediu. O senhor, quando eu falo que o senhor é vereador sem projeto, e eu ainda afirmo isso, que o senhor é vereador sem projeto, é porque o senhor não consegue, através da sua fala, convencer as pessoas de que a sua eleição é importante, o seu projeto é importante. Aliás, eu vou lhe dizer mais. O meu partido, e é por isso que eu não posso lhe orientar, o senhor pediu orientação, eu não posso lhe orientar, quero ser aqui humilde dizer que não posso lhe orientar, porque o meu partido é um partido de esquerda. Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, partido fundado em 10 de fevereiro de 1980, partido que defende as causas trabalhistas, que naquele momento, pessoas, seres humanos brasileiros, que não tinham seus direitos respeitados, diga-se de passagem, mulheres, negros, jovens, trabalhadores, que não tinham sua representação no parlamento e no poder, se unificaram, criaram um partido para poder ocupar o espaço. E assim ocuparam, e assim conseguiram, através do parlamento e da disputa eleitoral legítima, ocupar o espaço para a transformação desse país. Diferentemente do senhor, que é um partido que veio da UDN, União Democrática Nacional, depois se transformou em Arena, Aliança Renovadora Nacional, depois virou PFL, virou DEM, e que está prestes a acabar, porque é um partido que não tem projeto, não tem proposta, entendeu? É um partido que defende o liberalismo econômico, que em outras palavras quer dizer a diminuição do Estado, para que o capital possa operar em alta no país, ou seja, direitos dos trabalhadores minimizados, saúde minimizada, educação minimizada. Foi assim, para ficar um pouco mais claro, os 8 anos do FMI aqui, onde o FMI rezava a cartilha, dizia quanto é que tinha que ser investido no país para a educação, quanto é que tinha que ser investido na saúde. Foi o FMI, inclusive, que fez o governo Fernando Henrique Cardoso aprovar a lei que impedia a criação de escolas técnicas do país. Eu não sei se o senhor sabe, mas foi por causa disso. Entendeu? Então é por isso que eu acho importante a gente fazer esse debate dessa, para as pessoas saberem o que defende ou não. Acho interessante também, senhor vereador, eu queria entender, inclusive, perguntar ao vereador Theo, o motivo, já que o senhor me citou, o senhor citou a minha ausência na semana passada, quero pedir desculpa, inclusive, porque o vereador Elinaldo chega na casa, assina o nome, fica lá fora, não participa da principal parte do debate, que é a questão das indicações, chega aqui apenas, vereador Theo, para os holofotes, para poder fazer o discurso, e tem a sua palavra garantida. Eu acho que isso não está de acordo com o regimento, inclusive, queria problematizar, já que foi tocada aqui essa questão, né, que eu acho incorreto. Acho que isso, vereador Elinaldo, não é um bom exemplo para as pessoas. Acho que isso não é um bom exemplo para as pessoas. O senhor foi candidato aqui, o senhor tem 4 anos que o seu discurso é falar mal de Luiz Amaya e de Luiz Caetano. Luiz Amaya e Luiz Caetano. O senhor foi candidato a deputado estadual, o senhor não subiu nessa tribuna aqui uma vez para dizer que ia ser deputado estadual, para fazer isso. O senhor subia para poder falar que era o projeto de família, para dizer que Caetano era feio, que Caetano tinha cortado o cabelo, que Luiz Amaya era bonitinha, era feinha. Acho que não pode ser mais o debate dessa casa, não pode ser mais. Eu acho que isso é a gente perder tempo. Eu gostaria de convocar os senhores, inclusive, vereador presidente, o senhor pode fazer isso. Precisamos marcar uma reunião com o Ademar Delgado, prefeito de Camaçari, para de fato criarmos uma agenda política para a cidade. As pessoas estão esperando resposta. Eu, na qualidade de vereador do PT, não vou mais perder meu tempo com esse tipo de política pequena.
de falar mal, de dizer que não sei o que do parente, não sei o que, essas coisas. As pessoas ficam perguntando na rua o que é que se ganha com isso. Porque, como o senhor mesmo diz, como o vereador Jorge Coveiro disse, como o vereador Júnior Borges disse aqui, as pessoas estão esperando respostas para o seu problema. Entendeu? E aí é mais uma jogada, como se faz hoje em cenário nacional. Eu não sei se vocês perceberam, mas no cenário nacional hoje é o seguinte: nós ganhamos a eleição, Dilma é presidente, e agora as forças conservadoras, diga-se de passagem, PSDB e DEM, traz de volta o debate da homofobia, da segregação racial, certo? Da falta de respeito às religiões. Isso tudo quem está trazendo é o partido aí que Vossa Excelência defende. Nós não podemos entrar nesse debate. Vereador Pastor Neilton, vereador Ziel, Bispo Jair, são vereadores aqui que têm suas religiões, têm suas igrejas, defendem o seu projeto, mas em nenhum momento desrespeita ou agride a religião de outrem. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós precisamos estar aqui para dar o exemplo. E a prática, queridos, é o critério da verdade. A prática que vocês dão hoje no cenário nacional, o cenário estadual, é o tempo todo fazer a disputa no tapetão. O PSDB entrou agora na justiça em cima, tentando fazer auditoria numa eleição, minha gente. Tem coisa mais esquisita do que isso. Mais uma vez, a Aécio subiu na tribuna, o primeiro discurso de Aécio na tribuna depois da eleição foi dizer que ia fazer uma oposição ferrenha. Oposição ferrenha é o que eles já estão fazendo, de evitar programas importantes, como foi feito o primeiro projeto que a presidente Dilma apresentou, que foi a questão de democratizar o acesso das pessoas, legalizando os conselhos nacionais, que permitiria inclusive o acesso das pessoas nos conselhos participativos, com direito a voz e voto. E aí a oposição se uniu para poder punir o resultado da eleição e não deixou passar um projeto que ia democratizar. Cadê o critério nisso, vereador Linaldo, vereador Jorge, vereador... Cadê? O que é isso? O que foi que o povo ganhou? Então eu acho que o debate agora precisa ser em outro nível. A minha sugestão, inclusive, é essa. Acho que nós temos que despachar com o prefeito Ademar Delgado. Porque para os senhores que é de oposição, e eu já falei isso aqui, vou repetir. Para os vereadores de oposição é fácil, minhas senhoras e meus senhores, chegarem aqui e tacar o pau, porque eles não têm responsabilidade com o resultado final. O vereador Jorge subiu aqui e disse que o prefeito não resolveu coisas da casa. Isso não é verdade, vereador Jorge. Essa obra que foi feita aqui atrás, no retorno, foi um requerimento do vereador Jorge Curvelo. A Bolsa Universitária, a modernização da Bolsa Universitária, foi um requerimento do vereador Jorge Curvelo com o vereador Marcelino, que nós defendemos. A diferença é essa. As sugestões que eles fazem nessa casa, a gente faz isso daqui para resolver. Porque eles chegam, vereador Theo, desce o pau, desce o pau, desce o pau, desce o pau e sobra para a gente, porque nós somos governistas e para lá resolver. Assim como foi quando o prefeito na época era Éder Almeida, que o PT nacionalmente criou Bolsa Família. Na época tinha 2.000 Bolsa Famílias aqui, cheia de problemas. O vereador Theo na época foi secretário. Em 2 anos saímos de 2.000 para 25.000 Bolsa Família. Isso é pouco projeto? Isso é pouco resultado final na ponta? Sabe quanto representa 25.000 famílias aqui no município? O senhor acha que o comércio da Nova Vitória, o comércio da Gleba, o comércio do Verde Horizonte está crescendo por coincidência? São 3 milhões, 4 milhões de reais por mês, vereador, lá na ponta. Não vou, o senhor sabe que eu não vou lhe dar parte. O senhor falou, eu fiquei quieto, entendeu? Então eu estou lhe explicando. O senhor perguntou o que é projeto, eu estou lhe explicando a diferença do meu projeto para a ausência de projeto por vossa parte. Eu estou explicando isso. Então, por gentileza, escute para o senhor entender e não ficar mais perdendo tempo com conversinha. Vereador Theo, secretário na época, fez uma verdadeira revolução social aqui nessa cidade. Porque antes do governo do PT, né, é o que se trouxe à tona agora. Era a segregação racial, era o discurso de que não se podia ter espaço no Nordeste. Né, e isso tudo se trouxe de volta. Você vê que não adianta a verdade. Eles fizeram a campanha dizendo que iriam unificar o país, mas você viu que na bola dividida eles mostraram o que estava no coração deles. E foi o discurso da raiva, o discurso do ódio, o discurso do desrespeito, o discurso da ofensa, a questão do machismo, essa coisa pejorativa que foi colocada, tudo isso no âmago da disputa eleitoral colocada pela dobradinha PSDB-DEM. Então eu estou aqui dizendo, pedindo aos senhores, nós precisamos ir para outro momento. Inclusive, vereador, no meu site, no meu Facebook, tem todos os meus projetos lá. Todos os meus projetos, entendeu? Outra coisa importante que o senhor podia ter feito, porque eu costumo criticá-lo, porque o senhor não apresentou, diferente de mim, projeto para o esporte. Apresentei, inclusive a prefeitura convocou os concursados, 11 concursados, que foi inclusive resultado daquela audiência pública, uma ação importante,
Pergunte a essas pessoas a importância disso, porque nós temos agora mais técnicos qualificados na Secretaria do Esporte, mas além disso, a questão do transporte, que sempre foi um problema em Camaçari, um problema histórico, nós começamos a monitorar, nós mapeamos, andei de ônibus nessa cidade, diferente, acho que o senhor não fez isso, mas eu andei de ônibus para demonstrar a diferença, andei de ônibus e agora, por conta da força do meu partido de acreditar, vamos fazer um abaixo-assinado para ajudar o nosso governo, porque isso é uma disputa, e não é só responsabilidade do Executivo isso, não é responsabilidade do Executivo, porque é muito fácil botar a culpa na cooperativa, botar a culpa em Taroba, isso é uma coisa que precisa ser pensada, porque o transporte de Camaçari nunca foi pensado, como nunca foi pensada a política de ação social antes da gente, como nunca foi pensada a política de habitação antes da gente. Nós precisamos pensar, nós precisamos, vereador Jackson, perguntar às pessoas o formato que elas querem. O vereador Jackson trouxe coisas importantes, porque há 10 anos atrás, tinha empresa de Mimigatão, tinha empresa de Galego, tinha empresa de Seu Léo, as Combis faziam transporte alternativo. Hoje o transporte alternativo é o convencional, e o alternativo é o ligeirinho que está aí. Eu acho imprudente, inclusive, a gente tirar o ligeirinho agora dessa cidade, sem uma normatização do que vem depois. Nós vamos criar um problema, porque só existe oferta porque existe demanda. Há uma demanda reprimida nos conjuntos habitacionais de Camaçari, principalmente os mais distantes, que o ligeirinho resolve. Nós vamos travar o ligeirinho nessa casa, mas vamos deixar as pessoas sem atendimento, isso vai ser um problema. Nós precisamos repensar essa pauta. Nós precisamos repensar essa pauta. Estou aqui problematizando até para que a gente possa pensar. E nós precisamos dessa resposta. Quero, inclusive, pedir aos senhores que assinem o abaixo-assinado. O vereador Reinaldo pode dar o exemplo agora. Assinar o abaixo-assinado popular para discutir o transporte, dizer que nós queremos linhas novas, dizer que nós queremos regra no transporte público, com horário. Acho que Salvador deu seu exemplo importante agora com a licitação que modernizou o transporte público. Camaçari pode trazer essa experiência em Salvador para poder aprimorar aqui. E o que a gente precisa agora é estar unidos de verdade, gente. Nós precisamos nos unificar, nos debruçar nesse novo pensamento. O prefeito Ademar Delgado, essa semana, atendeu todos os vereadores da base. Acho que nós queremos agora esse momento. Agora os senhores têm que participar, porque da última vez que marcou, os senhores não foram. E depois vieram aqui na tribuna dizer que continuar atacando. O que eu acho, para finalizar, é isso. Precisamos escolher e determinar qual é a prioridade da gestão e da política. Ao meu ver, precisamos nos debruçar na segurança pública, educação, saúde e transporte. No mais, agradecer por mais essa semana de trabalho, desejar a todos um bom final de semana e dizer que Camaçari espera de nós uma resposta para, de fato, resolver os problemas da cidade. Bom dia a todos.